sou Josué da Silva Andrade, indo direto para o assunto de hoje. A pergunta que nos foi feita é: quem são os 144 mil de Apocalipse, capítulo 7 e o versículo 4? Vou colocar aqui o texto para você ler comigo. Apocalipse, capítulo 7 e o versículo 4. Seria, no caso, esse versículo aqui. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. A maioria lê somente até aqui, né? Os 144 mil. Então, quem são estes 144 mil? Indo a resposta, diretamente à resposta, os 144 mil de Apocalipse capítulo 7 e versículo 4, né, essa pergunta, quem são eles, é uma pergunta muito boa, né, e que realmente fascina aqueles que são recém-convertidos e começam a estudar a escatologia, e elas deparam com textos difíceis, e este texto, de Apocalipse 7, versículo 4, é um desses textos difíceis de compreender, de entender. E o grande problema é que como sempre há várias interpretações, e essas interpretações são controversas, são contraditórias no meio da cristandade professa, e nessa questão aí das contradições, das controvérsias que existem, muitos querem que o texto diz o que eles compreendem. A pessoa compreende uma coisa, mas o texto diz outra completamente diferente. E não dá certo, né? Eu não posso ter uma ideia já preconcebida e ir com essa ideia preconcebida para as Escrituras Sagradas. Não, antes pelo contrário. A gente tem que ser honesto em relação à interpretação das Escrituras Sagradas, ou seja, aceitar o que o texto diz, como ele diz, na sua pureza e na sua simplicidade. Nós temos que ater ao que o texto diz na sua pureza e na sua simplicidade. Esse texto, pelo menos, há três compreensões, três entendimentos sobre esse texto na cristandade professa, que provavelmente você já ouviu alguma coisa a respeito disso. Por exemplo, há alguns que entendem que este número é simbólico, ou seja, não é literalmente 144 mil pessoas, mas são símbolos, e este símbolo ele representa o remanescente fiel da igreja nos últimos dias. Então, alguns entendem que neste caso a igreja passa pela tribulação e distorcem aquele texto que diz, né, o Israel de Deus, aplicando ele erroneamente à igreja. E no caso aí as pessoas acham que uma vez que, principalmente o pessoal que segue a teologia da substituição, ou seja, que a igreja substitui a nação de Israel nos planos de Deus, então eles acreditam que esses 144 mil não são 144 mil literais, né, mas são um símbolo, né, que é 12 vezes 12, né? 144 mil. 144 mil é um número múltiplo de 4 e de 12. E sempre o número 4 e o número 12, né, sempre está associado, por exemplo, o número 12 à administração. Né? São os 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos e assim por diante. E o número 4 está relacionado à terra, né? Os quatro
os 4 pontos cardinais, por exemplo, né? Leste, oeste, norte e sul. E tanto é que a expressão ali, 4 cantos da Terra, está se referindo a isso. Não está falando da cosmologia da época, como muita gente fala, né? E até os terraplanistas gostam de... Não vai entrar na questão do terraplanismo, né? Eu não sou terraplanista, tá? Não acredito que a Terra seja plana, tá? E é um simples detalhe, tão simples de a gente notar isso, né? A projeção da sombra da Terra na Lua, né? Que é o que dá as fases da Lua, né? Crescente, minguante, cheia e nova. Então, se a projeção dessa sombra é redonda, né? Se a projeção dessa sombra é redonda, isso é porque a Terra é redonda. Uma coisa simples de até uma criança entender isso. Não é nosso assunto, não é esse. Mas o caso aqui é 4 cantos, né? Vai falar dos 4 anjos nos 4 cantos da Terra, retendo os 4 ventos. A ideia ali é dos quatro pontos cardinais, né? Leste, oeste, norte e sul, tá? Mas a questão aqui é que para esse grupo da teologia da substituição representa o remanescente fiel da igreja, né? Aqueles que são fiéis. E nesse caso, devido à sua fidelidade, eles serão salvos. Por causa da sua fidelidade. Automaticamente é salvação pelas obras. O que nos salva não é a graça de Deus manifesta na pessoa e obra do Senhor Jesus, né? E a nossa fidelidade, o cristão ele deve ser fiel, mas não para ser salvo, mas sim porque foi salvo. A fidelidade do cristão deve ser resultado de uma salvação que já existe nele, né? Que já tem nele, não para merecer a salvação, mas resultado. Mas a questão é que, para esse grupo, eles entendem figuradamente, né, não entendem literalmente, que é 144 mil literal, mas que é uma figura dos fiéis, né, da cristandade professa. Há outros que dizem que este número é a representação simbólica da igreja militante, em contraste com a grande multidão, que aparece no versículo 9, que é a igreja triunfante. Novamente, eles aplicam de maneira simbólica, né? Novamente, o número 144 mil, você não pode, segundo essa visão, essa interpretação, você não pode entendê-la como 144 mil literais, mas é um símbolo da igreja militante, ou seja, dos crentes vivos, né? Dos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, que estão vivos e estão batalhando pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos crentes, aos santos, né? Que foi de uma vez por todas foi entregue aos santos, enquanto que no versos 9, né, a grande multidão que aparece ali é a igreja triunfante, ou seja, todos os salvos, desde Atos capítulo 2 até o arrebatamento da igreja. Em alguns que têm essa ideia creem no arrebatamento da igreja, outros não creem no arrebatamento da igreja, mas creem que a igreja passa pela tribulação, e o reino milenar de Cristo, no caso, ele é Cristo volta depois do milênio, né? Os últimos 1000 anos da história da igreja. É uma linha bem complexa, essa linha. Não vou entrar nos detalhes, mas eles acreditam nisso, né? Que os 144 mil é um número simbólico da igreja militante, os crentes que estão vivos, né? Os salvos que estão vivos, enquanto que no versículo 9 é uma figura. Eles entendem simbolicamente também a grande multidão que é mencionada ali no versículo 9, como a da igreja triunfante, todos os salvos de Atos capítulo 2 até o arrebatamento da igreja ou a segunda vinda de Cristo em grande poder e glória. E ainda há um terceiro grupo,
e esses entendem que os 144 mil são literais, porém, estes são somente os que viverão com Cristo no céu, somente 144 mil que viverão com Cristo no céu. Você já deve saber o grupo que ensina isso, né? Enquanto que a grande multidão do versículo 9 são os que viverão para sempre no paraíso restaurado na terra. Esse grupo não acredita em céu, não acredita em inferno, não acredita que o corpo tenha alma e espírito. Eles acreditam que a perdição eterna é a destruição dos impenitentes, né? Para sempre dos impenitentes não há essa história de sofrimento eterno. Esse grupo nega a divindade de Cristo, nega a divindade do Espírito Santo, nega a obra redentora da salvação em Cristo Jesus como o único meio de salvação do pecador. Eles acreditam que é necessário perseverar até o fim para ser salvo, e perseverar até o fim do ponto de vista deles é fazer o trabalho de evangelismo que eles fazem de 2 em 2, de porta em porta. Você já sabe de quem que eu estou falando, não é preciso mencionar o nome deles aqui. Todas essas 3 interpretações estão erradas. Todas essas 3. Pode haver mais alguma, mas as principais são essas, e a gente tem que deixar isso bem claro. Talvez você se pergunte assim, mas por que você diz isso, que todas essas 3 interpretações elas estão erradas? Talvez você fala assim, né? Me questiona. Por que eu digo que todas essas interpretações estão erradas? Porque é simples. Novamente a gente volta a destacar aqui que todo o texto ele deve ser interpretado dentro do seu contexto. Tá? Se você encontra um texto na Bíblia Sagrada que você tenha dificuldade para entender esse texto, para interpretar esse texto, você tem que ler um pouquinho antes, né? Talvez um capítulo antes e um capítulo depois, né? Ler os versículos anteriores que precedem aquele versículo em particular, né, que você está tendo dificuldade de entender, e aquele versículo e os versículos posteriores. Você deparou com um texto que é difícil, que você não está conseguindo entender. Ore, pede a Deus a iluminação, a direção do Espírito Santo, e leia, crendo que Deus vai te ajudar, claro, sem sombra de dúvida, mas leia os versículos anteriores do texto e os versículos posteriores do texto. Isso é fundamental para a compreensão das Escrituras. No capítulo 6 de Apocalipse, nós vemos abertos 6 selos do livro escrito por dentro e por fora que João viu. Apocalipse capítulo 5, versículo 1, o apóstolo João está no céu, o Senhor Jesus Cristo, ele vê o trono de Deus e Deus assentado sobre o seu trono, e há um livro escrito por dentro e por fora com as revelações, que é o que ele vai descrever no capítulo 6, escrito por dentro e por fora e selado, ou seja, esses selos impediam que esse livro fosse aberto. E ninguém é achado, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, capaz de abrir o livro, de ler o livro, de abrir o livro e desatar os seus selos, nem de olhar para ele. Então é revelado o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então, as revelações do livro de Apocalipse vai ser aberta pelo Senhor Jesus Cristo para o apóstolo João, e este vai relatar para nós nesses acontecimentos. Então, no capítulo 6 de Apocalipse, 6 desses selos, presta atenção nisso, no capítulo 6 de Apocalipse, 6 desses selos são abertos. E esses selos vai relatar os acontecimentos catastróficos que sobrevirão sobre a Terra, o juízo de Deus sobre a Terra, sobre o planeta Terra, sobre aqueles
que rejeitaram o seu plano de salvação por meio da obra redentora do Senhor Jesus Cristo, o que inclui a nação de Israel e as demais nações. O capítulo 7, o capítulo 7, ele é um parêntese entre o sexto selo, Apocalipse capítulo 6, 12 a 17, e o sétimo selo, Apocalipse 8, 1 a 2. Vamos ler esse texto para você entender ele melhor. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, e o sol se tornou negro como saco de crina, ou de cilícia, vai depender da sua tradução. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por seu vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Presta atenção nesse versículo aqui, ó. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo o escravo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. Versículo 17: porque é chegado o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Essa é a atualizada, a corrigida fiel, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? A atualizada vai dizer suster-me, a corrigida vai dizer subsistir. Então está sendo feita uma pergunta. Eles estão dentro desses juízos, os juízos da tribulação, que ainda virá sobre essa terra, tá? Nós não estamos na tribulação. Os acontecimentos que têm ocorrido no momento presente é uma amostra, né? Uma amostra daquilo que ainda virá. E no caso aqui, porque chegou o grande dia da ira deles, ou da ira de Deus, ou da ira do Cordeiro. E quem é que pode suster-se, ou quem é que pode subsistir, como diz essa tradução aqui. Aí nós vamos agora lá para o capítulo 8. Presta atenção nessa pergunta que está feita aqui. Ó. Essa pergunta que é feita aqui. Aí no capítulo 8. E havendo aberto o sétimo selo. Então lá ele abriu o sexto selo. Aqui ele está abrindo o sétimo selo. Fez silêncio no céu por quase meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. Então esse sexto selo vai abrir os juízos, vai revelar os juízos das 7 trombetas, que são 7 eventos cataclísmicos que virão sobre a terra nesse período. Então são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Mas no caso, o sétimo selo revela as 7 trombetas. E a sétima trombeta revela as 7 taças. É interessante você observar isso. Mas entre o sétimo selo, que está aqui no capítulo 8, versículo 1 e 2, e o sexto selo, que é onde nós lemos, no capítulo 6, no capítulo 6, versículo 12 a 17, há esse capítulo 7, que é um parêntese. Ou seja, o que quer dizer isso? É uma pausa que é dada para explicar um detalhe. Às vezes, num conto, num filme, né, que você está vendo no livro, filme principalmente tem os chamados flashbacks, né? Está tendo uma história
um evento. Aí, para você entender aquele evento, o personagem principal ou algum personagem tem um flashback, uma lembrança no passado, que vai explicar aquele acontecimento presente, para você entender melhor a história. É mais ou menos o que está acontecendo aqui, só que aqui está sendo relatado o futuro. Então, está vindo juízos sobre as nações. E a sociedade, sobre quem esses juízos virão, fazem essa pergunta: quem é que pode subsistir, que pode resistir aos juízos que virão sobre essa terra? Aí o capítulo 7 vai responder essa pergunta antes de dar seguimento ao relato dos outros juízos que virão na abertura do 7º selo. Tá entendendo? Então é a resposta a essa pergunta que é feita principalmente no versículo 17, na abertura do 6º selo. Você entendendo isso, fica bem mais fácil para você entender o significado tanto dos 144 mil quanto da grande multidão, que é mencionada no versículo 9 do capítulo 7. O capítulo 7 de Apocalipse, ele interrompe essa cronologia que está sendo descrita dos eventos que ocorrerão com a abertura dos 7 selos, para relatar esses dois grupos distintos de pessoas que serão salvas na tribulação e que, na minha opinião, né, isso aí é uma opinião minha, uma compreensão minha, sobreviverão a este período, né, a este período negro da história humana. Eles sobreviverão, passarão por todo esse processo, sofrerão terrivelmente, mas eles sobreviverão, eles chegarão vivos, esses dois grupos, os 144 mil e essa multidão inumerável que aparece no versículo 9, no final da grande tribulação. Haverá salvação, sim, no período da grande tribulação. Existem alguns pregadores que falam que não sei de onde tiraram isso. Eu concordo plenamente que as pessoas que rejeitam o evangelho da graça hoje, as pessoas que ouvem que elas precisam arrepender de seus pecados e crerem no Senhor Jesus Cristo, que a salvação é oferecida hoje por graça, e elas entendem isso, mas elas não decidem ao lado do Senhor Jesus Cristo, eu não creio que essas pessoas conseguirão crer no evangelho do Rei. Não creio. Porque haverá a operação do erro, mas haverá sim conversão e salvação de pessoas, sim, no período da tribulação. E o primeiro grupo é esses 144 mil israelitas. É 144 mil, sim, literais. E israelitas, né, das 12 tribos da nação de Israel. É simples você entender isso. Voltando para o texto lá, é simples para você entender isso. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi o outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na terra os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos assinalados. É um número, tá? E eram 144 mil assinalados. É esse número aqui mesmo, 144 mil, literal, sim. Só que eles são de todas as tribos dos filhos de Israel. Por quê? Porque ele vai mencionar as tribos
de Israel. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Asser, 12.000. Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulon, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim, 12.000. 12.000. Então ele vai mencionar as 12 tribos de Israel. Tem alguma diferenciação aqui que não aparece a tribo de Dan. Parece que a tribo de Manassés ou Efraim também parece que ela não aparece. A tribo de Judá, 12.000. Ruben, Gad, Azer, né? Na realidade. Naftali, Manassés. A tribo de Dan, ela não aparece. E a tribo de Efraim também não aparece. Mas é mencionada a tribo de Levi. Interessante isso aqui. E a tribo de José. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, o porquê que é dessas duas tribos. A gente pode responder essa pergunta depois, né? Mas é algo interessante. Está relacionada principalmente ao relacionamento dessas tribos com Deus, né? Relacionada ao relacionamento dessas tribos com Deus e nas falhas que elas tiveram. Mas o caso aqui são 12, as 12 tribos de Israel são mencionadas, cada uma dessas 12 tribos tendo 12.000. O que dá no total 12 vezes 12, 144. No caso, 144.000. É literal. Esse primeiro grupo são os filhos de Israel. Agora surge uma pergunta. Só serão salvos esses 144.000 dentre os filhos de Israel? Não. Não é isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que só 144.000 israelitas serão salvos. O texto está dizendo que eles serão escolhidos, serão assinalados, porque eles terão uma missão especial, um serviço especial que realizarão no período da tribulação. É isso que o texto está dizendo. Ou seja, eles serão selados antes do tratado que o anticristo assinará com os líderes da nação de Israel e das nações do mundo. Há alguns que sugerem que esse tratado será a permissão para eles reconstruírem o templo. Eu creio, mas eu creio que seja isso sim. Eu creio que seja isso sim, mas eu creio que é um tratado mais abrangente, não está relacionado somente a essa questão da construção, da reconstrução do templo em Jerusalém. Mas o caso é que o anticristo vai fazer um acordo com as nações e com a nação de Israel. Como nos diz lá em Daniel capítulo 9, versículo 27, e quebrará essa aliança no meio do tempo, né? Uma semana de anos, que é o período da tribulação, né? O período de 7 anos. Eles serão usados para pregar o evangelho. E é interessante que esse texto fala até que eles sejam assinalados. Ou seja, olha aqui para você ver no versículo 3, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. Entre o arrebatamento da igreja e o tratado do anticristo com os líderes da nação de Israel e das nações do mundo, entre o arrebatamento e esse tratado haverá um intervalo de tempo que a gente não sabe. A Bíblia não revela. E os juízos que ocorrerão no período da tribulação, eles serão retidos até que haja a conversão desses 144.000 israelitas que terão a responsabilidade de pregar o serviço, o ministério, de pregar o evangelho do reino. Nós agora pregamos o evangelho da graça. Eles terão a responsabilidade, a incumbência de pregar o evangelho do reino durante a tribulação. E enquanto esse número não for concluído, esses juízos não acontecerão. Qual tempo haverá? Eu não sei. Alguns ousam a responder, eu não sei.
Poderá ser dias, poderá ser semanas, poderá ser meses, poderá ser até anos. Eu não sei. Sei que a tribulação ela começa a partir do momento em que o anticristo consegue um acordo com a nação de Israel e as demais nações por 7 anos, né? E na metade desses anos ele vai quebrar essa aliança e profanará o templo e assim por diante. Mas a questão aqui é que esses 144 mil serão homens. Aí tem gente que fala assim, mas as crianças não serão salvas? Os velhos não serão salvos? As mulheres não serão salvas? Sim, serão. E é o que vai se ver no versículo 9. O texto está falando de um grupo específico de salvos. 144 mil israelitas selados, o selo ali, claro que é a obra do Espírito Santo, né? Que todo aquele que verdadeiramente creu no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, no momento em que ele creu, ele foi selado com o Espírito Santo da promessa. É o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. E eu creio que é disso que o texto está falando. O selo que o texto está falando é disso, é da conversão desses 144 mil. Eles serão as primícias, os primeiros israelitas a se converterem ao Senhor Jesus Cristo e serão e pregarão o evangelho do reino nesse período. E serão homens, e serão virgens, sim, literalmente, homens que não se casarão. Pelo serviço e pelo trabalho que eles terão, eles não se ocuparão com questões de casamento e constituição de família, porque eles serão terrivelmente perseguidos. Eles sobreviverão ao período da tribulação, mas eles serão terrivelmente perseguidos. Né? Eles, juntamente com as 2 testemunhas mártires, terão esse papel importante de testemunhar de Deus e da palavra de Deus nesse período sombrio da humanidade. As 2 testemunhas mártires terão o seu ministério focado em Jerusalém, somente em Jerusalém, enquanto que os 144 mil terão um ministério abrangente às demais nações. Mas aí você pergunta, mas o texto não diz isso. O texto não está dizendo claramente assim, mas é fácil de você compreender isso pelo fato de estar aqui. Os servos do nosso Deus. Ou seja, pessoas que servem a Deus. Isso fala da vida consagrada que eles terão a Deus, dedicadas. Isso fala do serviço de adoração que eles prestarão a Deus. Isso fala também do serviço que eles prestarão a Deus anunciando o evangelho do reino a todas as nações, começando pela nação de Israel. Outro texto que confirma isso é Apocalipse capítulo 14, né? E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que é o mesmo grupo, que em sua testa tinha escrito o nome dele e de seu pai. Né? No caso, o testemunho que eles davam, né? O testemunho que eles davam a respeito do Senhor Jesus Cristo e de Deus Pai. Que eles darão, né? Melhor dizendo. E ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, e como voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas, que tocavam com sua harpa e cantavam como um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra, né? Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. E aí existe alguns aqui que falam que não entendem que eles sejam literais por causa dessa questão aqui. Então quer dizer que o sexo é pecado, o sexo dentro do casamento é pecado, né? Por causa dessa palavrinha aqui, contaminados. Mas a ideia aqui não é essa, não é que o sexo dentro do casamento é pecado. Tanto é que em Hebreus nós aprendemos que digno de honra é o casamento, assim como o leito sem mácula, e a palavra leito sem mácula ali está se referindo à intimidade do casal, o casal que tem a sua intimidade santa, ou seja, não permite que o seu relacionamento físico seja compuscado com relacionamento extraconjugais, relacionamentos imorais.
Então, o sexo dentro do casamento, ele é sim lícito. Ele é sim lícito e ele é a vontade de Deus para o casal. Qual é a ideia aqui de contaminados? Isso aqui é uma profecia bíblica relacionada ao tempo presente, onde uma pessoa que se considera que por sua devoção a Deus, eu estou falando que eu já vi isso, né? Eu não vivi isso, né? Mas eu já vi isso acontecer com jovens, pessoas que se convertem em tenra idade e tomam a decisão de se casarem virgens, tanto rapazes quanto moças, o quanto eles são atacados e perseguidos. Parece que os rapazes, principalmente, parece que eles pintam um alvo nas costas. As mulheres fazem, algumas mulheres, né, principalmente nos nossos dias, onde a imoralidade tem crescido cada vez mais, né, elas faltam um pouco a assediar o rapaz no meio da rua. Sabe? Elas colocam um alvo nele. Não, vamos ver se ele vai ficar firme mesmo até o fim. Se ele vai resistir mesmo. Porque ele entendeu, teve essa convicção, né, de se casar virgem, de se manter puro até o seu casamento. A pessoa é atacada. E esses homens, eles terão esse comportamento. É um comportamento que eu já vi e admiro o jovem, a jovem, o rapaz, a moça que tem esse comportamento de se preservar puro para o seu casamento. Se guardar, não simplesmente porque é uma questão de tradição, é um tabu, não, mas porque eles amam ao Senhor, eles entendem que o seu corpo é templo do Espírito Santo e deve se manter puro para o Senhor e também para o seu futuro cônjuge. Mas a questão aqui, esses homens, por amor ao Senhor Jesus Cristo, se preservarão, incontaminados, serão assediados, serão atacados, mas eles se preservarão. É essa a ideia aqui, né? Eles não foram contaminados com essas mulheres. Que mulheres? Essas mulheres perversas, promíscuas. E a gente está vendo a promiscuidade crescendo. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados por primícias para Deus, ou seja, serão os primeiros israelitas a se converterem ao Senhor Jesus Cristo no período da tribulação, e serão aqueles que pregarão o evangelho do reino, começando por Jerusalém e as demais nações. Foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E o texto principal é isso aqui, ó. E na sua boca não se achou. E na sua boca não se achou engano. Essa é a corrigida, a atualizada. Não se achou mentira na sua boca. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que eles não tinham o hábito de falar mentiras? Sim, também é isso. Mas é algo muito mais profundo. Isso fala que a mensagem que eles entregaram, eles foram fiéis na entrega da mensagem. Como João Batista que, por sua fidelidade ao pregar o evangelho do reino, principalmente denunciando o pecado naquela época, convidando as pessoas a se arrependerem e crerem no evangelho do reino, foi duramente perseguido, inclusive morto. Esses homens serão preservados, mas eles serão terrivelmente perseguidos no período da tribulação. E serão perseguidos por quê? Porque na sua boca não haverá mentira. Eles se entregarão à palavra de Deus de maneira fiel. Doa a quem doer, custe o que custar. Na sua boca não se achou engano. Quantos pregadores dos nossos dias têm se achado engano em suas bocas? Para terem popularidade, para terem riquezas, para terem prosperidade na sua vida material. Tem deturpado, distorcido, corrompido
a mensagem pura e santa da palavra de Deus por suas filosofias, por suas crendices, por suas superstições, por suas conveniências e assim por diante. Mas esses 144 mil serão fiéis, entregarão a sua mensagem com fidelidade. E o resultado disso será o versículo 9. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E assim vai dizendo, né? O resultado do ministério desses homens, desses 144 mil, serão a conversão de milhares de pessoas, inumeráveis pessoas que não poderão ser contadas. Não haverá pessoas capazes de contar, de tão numerosos que serão. Ou seja, Deus abençoará extremamente o ministério desses homens no período da tribulação. É claro que haverá rejeição, é claro que haverá perseguição, é claro que muitos, um número também incontável, né, serão condenados no tribunal, no julgamento das nações. Mas esses dois grupos são os grupos que subsistirão à tribulação por crerem no Evangelho do Reino. No Evangelho do Reino, por virem a crer no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas almas. Eles subsistirão, eles sobreviverão à tribulação. É isso que o texto está ensinando. Aqui não está falando somente de salvação da alma, mas também de salvação física. Muitos, tanto israelitas como das nações que crerão, né, no Evangelho do Reino, morrerão no período da tribulação, perderão suas vidas por amor ao Senhor Jesus Cristo, né, por pregarem, por darem testemunho, por protegerem, né, que esses homens, esses 144 mil, viverão, não terão paradeiro certo. As pessoas às vezes perguntam a gente sobre aquilo que está acontecendo no Afeganistão, né, se aquilo já é o período da tribulação, porque cristãos, né, fugindo de lá e outras pessoas por causa do regime talibã. Não. Aquilo está acontecendo lá. Aquilo que acontece na Coreia está acontecendo lá na Coreia. São países isolados. O que Apocalipse fala é de uma perseguição que acontecerá mundialmente, em todas as nações. Né? A pessoa que está lá no Afeganistão, ele foge para o Brasil, por exemplo, ou para um outro país onde a maioria professa-se cristã. O cristianismo é uma religião praticada por ou professada pelo menos, por esse país, por essa nação. A pessoa encontra, né, uma relativa paz e segurança. Mas agora você imagina uma pessoa fugindo, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos. E a mesma perseguição que ele encontra aqui no Brasil, ele vai encontrar nos Estados Unidos. Ele fugindo para qualquer outro lugar, e todo lugar que ele vai tem perseguição da mesma forma, da mesma maneira. É algo bem similar ao que está acontecendo relacionado às pessoas que não tomam vacina. Elas não podem tirar o passaporte e não podem viajar, pelo menos legalmente, para os países, ou a negócios, ou a viagem de turismo, se ele não tiver devidamente vacinado e com o certificado dessa vacinação, que é o cartão de vacina. Agora você imagina alguém que está pregando o Evangelho do Reino. O anticristo estará governando. As nações estarão seguindo e adorando o anticristo.
e um grupo de pessoas pregando que o anticristo é um falso Messias e que o verdadeiro Messias está retornando para estabelecer o seu reino e que vai derrotar e que vai derrubar aquele governo. Essas pessoas serão vistas como agitadores, como revoltosos, como até terroristas, e serão terrivelmente perseguidas. A pergunta que é feita no capítulo 6, no versículo 17, ela é respondida pelo capítulo 7. Quem subsistirá à tribulação? Aqueles que foram salvos pelo o ato misericordioso de Deus, que acontecerá na tribulação, através da pregação do Evangelho do Reino, que será feito pelos 144 mil. Não é só 144 mil que serão salvos, eles serão as primícias, né, dos israelitas que serão salvos no período da tribulação. Eles serão 144 mil missionários, podemos usar essa expressão. Serão salvos e testemunharão dessa salvação a todas as nações durante o período da tribulação. É simples esse texto de entender, e é interessante como que as pessoas complicam tanto. Não é um número simbólico representando os fiéis, né, ou representando a igreja militante. Não é um número que diz que somente essas pessoas serão salvas, como algumas seitas heréticas afirmam. Não. Ele simplesmente está falando do agir de Deus. Do agir de Deus em graça. Em graça. Sim. Nós vivemos hoje no período da graça. Um período onde a administração de Deus é baseada em sua graça. No período da tribulação haverá o juízo de Deus. Deus administrará revelará a sua soberania sobre todo o governo, sobre todos os governos deste mundo, exercendo o seu juízo, derramando a sua ira sobre este mundo, e mesmo nesse período ele agirá em graça, salvando e preservando os 144 mil e essa grande multidão que é mencionada no capítulo 7 de Apocalipse. Agora, diante de tudo isso, permita-me fazer uma pergunta para você. Você já arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus? Se você ainda não fez, você está correndo um grande perigo. O perigo da morte bater à sua porta e você entrar numa eternidade de perdição, porque a morte sela o destino do ser humano. Hebreus capítulo 9, versículo 27 nos diz isso: aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então a morte, ela sela para sempre o destino daqueles que não arrependeram de seus pecados e não creram no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas almas. E você está correndo o risco de Cristo vier buscar a sua igreja, que é o grupo daqueles que foram remidos e lavados pelo seu precioso sangue na cruz do Calvário. E você deparar com esse período tão terrível que acontecerá com a humanidade, que é o período da tribulação. Período esse em que as pessoas desejarão morrer e a morte fugirá delas. Haverá um momento no período da tribulação que as pessoas sofrerão tanto que elas desejarão morrer. Principalmente aqueles que rejeitaram o Evangelho do Reino. Rejeitarem o Evangelho do Reino. Elas desejarão morrer e a morte fugirá delas. Então, meu amado ouvinte, tenha misericórdia da sua alma. Mas nós não vamos passar por isso? A igreja do Senhor Jesus Cristo, não. E a gente tem que entender isso. Existe a verdadeira igreja e a professa, aquela que diz ser, mas não é. Que é a cristandade professa, independente da denominação religiosa, seja ela evangélica, católica, ortodoxa, grega, independente. A verdadeira igreja de Cristo é todo aquele que verdadeiramente arrependeu de seu pecado e creu nele, recebeu ele como Senhor e Salvador. Esse foi remido e lavado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E a igreja de Cristo não passará pela tribulação, ele vem arrebatá-la antes. Você já faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo? Você já arrependeu dos seus pecados e creu nele como seu Senhor e Salvador pessoal?
ou você ainda não tem a verdadeira esperança, a esperança da vida eterna, que é dada somente pelo Senhor Jesus Cristo, aqueles que reconheceram os seus pecados e depositaram a sua fé, a sua confiança total em sua pessoa, na pessoa do Senhor Jesus Cristo e na sua obra perfeita, realizada em nosso favor, ao derramar o seu precioso sangue na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Nossa oração é que você entenda isso. Nossa oração é que você arrependa do seu pecado e que você receba pela fé o Senhor Jesus Cristo para ter esse privilégio. Porque aquilo que acontecerá com aqueles que rejeitam o Evangelho da Graça agora, eu não desejo. Se é que eu tenho, eu não desejo, nem para o meu pior inimigo. Mas que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Se você ainda não tomou a sua decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, ainda há oportunidade, ainda há chance. Se você já o fez, glória a Deus por isso. E que Deus continue abençoando a sua vida, ajudando a você a crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus. Se você tiver ainda alguma dúvida em relação a esse assunto, deixe aí o seu comentário, faça aí a sua pergunta, ou enviar a sua pergunta para o nosso e-mail, que é josueandrade@gmail.com ou josué_silva@yahoo.com.br. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Tchau, tchau.